Olá a todos, você está mais uma vez no canal No Vértice, ambiente diferente de novo. Mas sabe o que é isso? Eu vou dizer a você. Isso sou eu, estudante de psicologia, que estou aproveitando os espaços da minha faculdade, né? Porque se eu tivesse tido essa ideia antes, eu tinha aproveitado o primeiro, o segundo, o terceiro, os 3 anos que se passaram já. Justamente faltando um ano para eu terminar a faculdade, eu venho ter a brilhante ideia de criar esse canal no YouTube e querer aproveitar os espaços que a faculdade dispõe aqui para a gente gravar. Então, hoje eu queria falar sobre um assunto que caiu recentemente numa competência que a gente está vendo lá na psicologia, né? Que se chama psicologia jurídica. Né? Eu queria apresentar para vocês o que é a psicologia jurídica, né? Suas áreas de atuação, toda a sua trajetória, onde nasce esse entender sobre psicologia jurídica, né? E para auxiliar a gente, cara, eu tô olhando aqui, vou ser sincero, eu tô muito psicólogo jurídico aqui, de camisa preta, esse ambiente mais formal. Que o Senhor me dê condição de poder ter um ambiente como esse para eu gravar, que eu possa dizer, isso é meu. Mas vamos lá, pessoal, ó. Começar falando aqui com vocês. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto, legal. Vamos falar um pouco sobre o que é a psicologia jurídica em si, né? Ela nasce ali, como a psicologia já muito bem fala, né? Todo o processo da psicologia nasce com a formação ética profissional, né? E aqui a gente tem o Código de Ética Profissional do Psicólogo, né? Que vem ali a partir de 2005, estabelecendo os princípios éticos da profissão, como dignidade humana, responsabilidade social e respeito aos direitos humanos. Então, a partir disso, dessa concepção do Código de Ética, é que a gente pode dizer que vem não só a abordagem, não só a área da psicologia jurídica, mas todas as áreas da psicologia vêm com essa ética, vêm já com esse contexto, né, de fazer uma psicologia humana ética, né? E aí a gente avança ali por mais ou menos lá por 2010, né, a resolução do CFP 008 regulamenta a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário. O que isso quer dizer? O psicólogo jurídico, da psicologia jurídica, ele pode tanto atuar como perito, como também assistente técnico, né? E é curioso porque o psicólogo, aqui eu estou na Paraíba, né? Se vocês não sabem ainda, eu vivo na Paraíba, né? E especialmente na Polícia Civil da Paraíba, que tem peritos, né? Não existe ainda, né? Um concurso específico para psicólogos que desejam ser peritos na Paraíba, né? Mas aí o psicólogo ele pode atuar nessas duas áreas. Ele entraria como um perito geral, né? Aquele cara que não só faz o trabalho da psicologia, mas que está ali no ambiente das cenas de crime também, como assistente técnico, né? E a gente vai mais para frente analisar e ver o que são cada uma dessas áreas, certo? A gente avança também ali pela resolução do CFP 006, mais recente, de 2019, né, que define as regras para a elaboração de documentos psicológicos como laudo, relatórios e como também pareceres, né? Fora isso, né, a gente também ainda a gente conta ainda com as notas técnicas tanto do CFP como do CREPOP, né, que são orientações complementares para que os profissionais realizem sua prática em contextos jurídicos e institucionais de acordo com a norma que a ética do profissional propõe. Bem, ó, a gente vai aí agora para as áreas de atuação da psicologia jurídica, né? A gente começa ali com as varas da família, né? Que o psicólogo ele vai trabalhar nessa mediação, né? Entre ali resolver questões que envolvem guarda, adoção,
visita de parentes com seus filhos, por exemplo. Então, ele vai agir nessa mediação, né, nas varas de família. A gente também tem a área criminal e penal da psicologia jurídica, que foi um exemplo que eu usei aqui quando eu falei da Polícia Civil, né? E aí o psicólogo, nessa área jurídica, criminal ou penal, ele vai avaliar psicologicamente os réus, as vítimas e as testemunhas, né? Claro que tudo tem que ser com um propósito. O psicólogo não pode chegar lá para, não, eu vou escolher uma pessoa, não. Tem que ter uma determinação. Não é assim, você chega como uma clínica, que o cara se inscreve e você, pum, atende. Não. Quando envolvem essas áreas criminais, tem que envolver ordens judiciais, que envolvam pessoas que estão acima da profissão do psicólogo, né? Geralmente o juiz determina, né, o psicólogo que ele vá até lá e atue nessa área, certo? A gente também tem a área da infância e da juventude, onde o psicólogo jurídico ele vai atuar mediando a adoções, né, acolhimentos institucionais, né, e medidas socioeducativas, né? A gente pode falar, por exemplo, do CREAS. O CREAS atua mais especificamente nessa área, né? Para quem não sabe, CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, certo? Então, tanto como um acolhimento institucional, como essas medidas socioeducativas podem ser realizadas lá pelo psicólogo de atuação jurídica que está no CREAS, né? A gente também tem o sistema prisional, né, que vai trabalhar ali com acompanhamento psicológico, né, dos presos, fazendo também avaliações do próprio sistema prisional também, ou no sistema prisional, né? E aí a gente pode avaliar algumas coisas aqui, as condições do ambiente prisional, né, como as próprias avaliações individuais daquele que o psicólogo jurídico está ali voltado, né? A gente também tem a área das violências domésticas, né? Onde o psicólogo ele atua em apoio às vítimas, né? E aí, quando eu falo de violência doméstica, é importante lembrar que o psicólogo ele não se limita somente ao sexo feminino. Violência doméstica, ela pode, sim, envolver também os homens, né? Embora a gente saiba que é um assunto assim, né, até polêmico, né, ficar dividindo um ou outro, mas o psicólogo ele deve, através de sua ética, apoiar as vítimas, fazendo sempre uma análise de contextos de violência, né? E por fim, ele também trabalha na mediação de conflitos, né, e na resolução desses conflitos, né? E aí ele vai estar atuando como intervindo psicologicamente, por exemplo, em disputas judiciais, né? Fazendo essa mesma mediação que eu citei aqui. A gente aí vai agora para as formas de atuação do psicólogo judiciário. Quais são as formas de atuação? E aí a gente vai dividir agora aquela primeira questão que eu falei sobre perito e assistente, certo? O perito judicial, né, ele é nomeado pelo juiz, né? Ele não pode simplesmente ir lá e exercer algo, né? Ele tem uma determinação. Portanto, ele é nomeado pelo juiz. Para quê? Para que ele faça uma avaliação psicológica imparcial, para não dizer neutra, porque não seria neutra, mas seria imparcial. O que isso quer dizer? Ele não pode seguir, por exemplo, ideologicamente, favorecendo uma das partes. O relatório ele tem que ser imparcial e avaliar somente aquilo que foi determinado pelo juiz, ok? E aí ele vai fazer isso como? Elaborando também laudos, né, contritado por uma das partes, né? E aí a gente vai para a questão do assistente técnico. O assistente técnico, ele pode sim, diferente do perito, estar contratado por uma das partes, né? E ele vai fazer esse acompanhamento, né, a perícia, a elaboração de pareceres, né? Ou seja, o perito judicial, ele vai fazer toda a avaliação psicológica que deve ser imparcial pelo Código de Ética, e aí vem um assistente fazer um pente fino, para que, se houver alguma falha nessa imparcialidade, o assistente técnico ele consegue corrigir antes que chegue
no juiz, né? E aí, ele também pode trabalhar, né, uma das formas de atuação é como servidor ou profissional do tribunal, né? E o que é que ele vai fazer, né? Ele vai estar integrando uma equipe interdisciplinar e ele vai poder atuar em varas e núcleos. Lembra que a gente falou aqui na vara da família, né? Aí vem vara da família, vara da infância e assim vai. Então, assim, o psicólogo jurídico ele pode também atuar nessas áreas, né? Como eu disse anteriormente, é claro, mediando os conflitos, né? Fazendo estudos psicossociais. E também ele pode se tornar um consultor mediador. Como assim, consultor e mediador? Na orientação técnica às partes e juízes. Ele pode estar como um mediador de uma possível contratação entre partes, né? Então, ele também pode, outra coisa que eu vou separar aqui, está fazendo um trabalho extrajudicial, né? Por exemplo, o juiz determina que você está tendo uma questão no tribunal, mas o juiz determina que você faça, por exemplo, visitas em instituições, para que os dados que forem tirados dali sejam usados no caso, por exemplo. Então, podem haver também determinações que estão fora fora do judiciário também, né? E ele pode atuar dentro dessa área da psicologia jurídica, fazendo isso. E aqui a gente vai para os instrumentos de trabalho da psicologia jurídica, ok? Que são entrevistas psicológicas, né? E aí ele pode estar fazendo uma entrevista semi-estruturada. Por que semi-estruturada? Porque ele ainda não conhece toda a estrutura do processo. É por isso que ela está semi-estruturada. Eu poderia dizer incompleto, né? Ou inacabado, né? E o foco vai ser o quê? Na perícia. Foco pericial, na coleta de relatos, né? Esses são os objetivos da entrevista psicológica. Pode também usar como instrumento a observação clínica, né, e institucional, observando como se dão as dinâmicas familiares, fazendo acompanhamento institucional, né. Outro instrumento é a aplicação de testes psicológicos que sejam validados, né. A gente tem, por exemplo, o SATEPSI, que é um site que valida os testes psicológicos que podem ser usados hoje atualmente, né? E ele aí pode estar usando esses testes de personalidade, por exemplo, né? Seguindo uma padronização com fidedignidade. O que isso quer dizer? Ele não pode sair do padrão que o teste exige, né? Aquele teste ele está ali validado pelo SATEPSI porque ele já foi testado, ele já foi comprovado. Então, assim, há uma padronização nesses testes e nesse tipo de aplicação, né? Para que ele não fuja do que a norma pede. Ele pode também contar como instrumento de trabalho análise de documentos e estudos de caso, né? E aí ele vai estar estudando todo o processo judicial, né? Pode estar avaliando também, analisando prontuários médicos e escolares e também o histórico do caso que envolve o indivíduo. Outro instrumento são as visitas domiciliares e institucionais, né? Para quê? O psicólogo jurídico vai fazer isso? Para verificar o ambiente familiar, observar a rotina das pessoas daquele ambiente familiar, analisar também as condições de vida que as pessoas estão inseridas, o contexto, entende? E, por fim, ele trabalha também na produção de documentos psicológicos. Como assim? Ele vai elaborar laudos, né? E aí a gente tem que lembrar que quem faz isso é quem? O perito, do perito. E aí vem para a emissão dos pareceres, que também é um tipo de documento, mas dessa vez pelo assistente, elaborado pelo assistente. É ele que dá o parecer, lembra? O psicólogo ele faz o laudo, mas aqui quem vem passando o pente fino é o assistente e dá o parecer. E por fim, tudo isso vai resultar o quê? Num relatório técnico, né? Então são esses instrumentos que a psicologia jurídica utiliza para exercer sua função,
E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre... É porque não vai dar para ver bem, né? Deixa eu ver isso aqui, ó. Que é a mesma folhinha que está aqui na tela para vocês, né? Vamos dar uma olhada aqui na psicologia jurídica em si, né? A psicologia jurídica, ela vem com toda essa dimensão ético-política por trás dela, né? O que isso quer dizer? Que a psicologia jurídica no Brasil, ela se orienta na sua atuação pelos princípios éticos da profissão. Lembra que a gente falou sobre aqui no começo, ó, sobre o Código de Ética lá de 2005? Então, isso já vem sendo tratado dessa forma, por quê? A psicologia jurídica, ela precisa ter essa dimensão ética, mas também política, né? Quando eu falo político, eu não estou falando sobre um viés político. Eu estou falando de direitos, que é a política quem garante, certo? E aí, justamente seguindo esses fundamentos, né, a gente vem com o Código de Ética, né, que vai priorizar a dignidade humana, a liberdade, a igualdade e a responsabilidade social, né? Nesse campo, o trabalho psicólogo exige cuidado ético porque suas avaliações influenciam decisões judiciais que afetam famílias e identidades. Já pensou, você está atuando, por exemplo, na vara da família e você está lidando ali com um processo de separação, né? E essa família tem um filho, né? Então, falar de ética nesse caso é pensar, essas partes serão afetadas com o divórcio, né? Mas aí, como que o psicólogo vai se posicionar eticamente dessa forma, nesse caso, né? Quando a gente fala sobre avaliações, nossas avaliações influenciam decisões judiciais que afetam famílias e identidades, a gente está falando, por exemplo, a gente sabe que quando a gente fura o código de ética, e eu estou falando a gente, né? Eu estou me colocando, não, estou dizendo assim, a profissão, né? Quando o psicólogo ele fura o código de ética, ele arrisca a dignidade das pessoas envolvidas, né? Ele está arriscando todo um contexto que pode surtir, que pode desencadear uma série de fatores preocupantes, tanto para a própria família como para a criança, né? Que já desenvolve um certo trauma com o divórcio que acontece, né? Então, é isso quando a gente fala da dimensão ética, é se preocupar nessa área, né? E aí o psicólogo ele deve considerar as transformações que acontecem nas configurações familiares, né? E aí na aula a gente conversava sobre isso ontem. Eu, Luiz Henrique, tenho um ideal do que é família para mim, né? Eu tenho na minha cabeça uma estrutura do que é a família. Mas na realidade, como é que hoje no Brasil isso acontece? Muitas mães criam seus filhos sozinhas, né? A questão da mãe solo, né? E eu vou dizer que se deixou de ser uma família, por conta da ausência de um pai ou da mãe, continua sendo uma família. Não é a família ideal para mim, mas continua sendo um padrão de família. Mas quando está dizendo aqui, considerar as transformações nas configurações familiares, é entender que além do meu ideal, né, da minha crença, eu tenho que ver que as pessoas elas não têm esse mesmo pensamento que eu e podem estar inseridas em outra configuração de família. E ainda assim eu devo considerar isso pela minha dimensão ética, certo? Eu não posso ignorar isso, né? E aí a gente vem, aqui ele vai relacionar isso com questões de preconceito que estão relacionadas a gênero, sexualidade, a raça, a etnia, e análise crítica de fenômenos como racismo e violência doméstica. Essa é aquela questão. A pessoa, ela vem para você com toda uma bagagem, todo um contexto, né? E você não, como psicólogo, você não pode ignorar, né? Você deve considerar essas questões, para que daí você consiga seguir por um caminho de resolução, certo? E aí, mais para frente, a gente começa já a falar aqui sobre essa trajetória, né, da psicologia jurídica, né? Aqui já está aqui pelo meio. Que está o quê? Né? Vem ali focada, surge, né, focada na produção de laudos e diagnósticos, né, para subsidiar as decisões judiciais, especialmente após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um enorme avanço,
né? Por exemplo, para esse público, né? O público infantil e juvenil, né? Que consolida a doutrina da proteção integral que previu equipes interdisciplinares no judiciário, né? Eu não vou entrar na questão do Estado aqui, se envolver com as questões familiares, né? A gente vai se deter que a psicologia jurídica ela está voltada para a produção de documentos que ajudem, não diria ajuda, mas que contribuam para, para a efetivação das melhores soluções para aquele caso. Né? E aí é assim que se nasce essa trajetória, né, da psicologia jurídica. Vem com toda essa bagagem, né, nessa mediação, né, para que a gente possa exercer uma justiça restaurativa, de restabelecer aquelas estruturas. Né? E articulação com políticas públicas. Né? E também a atuação da psicologia nas ações judiciais da família, como já vimos falando aqui. A importância de preservar os vínculos parentais, proteger a criança e garantir uma escuta ética, né? Para quê? Para que a gente elabore documentos com todo o rigor necessário, com toda a formalidade que exige, certo? E aí, por fim, a gente vem finalizando aqui falando sobre a formação do psicólogo, né, e a gestão do trabalho, né? E aí a gente vê que muitos psicólogos avaliam que a formação que a gente recebe, e eu posso falar por isso também, já que eu estou no final do curso de psicologia, ela às vezes não é suficiente, né, para que a gente desempenhe para que nós desempenhemos um bom trabalho, exista um bom trabalho, nessas questões que vão chegar no judiciário, né? Por exemplo, até a questão de concurso, de não existir esse tipo de concurso, né? Hoje aqui em Campina Grande, na Paraíba, a vara da família é a vara que mais tem esse tipo de psicólogo. Mas, por exemplo, a gente não tem outros concursos nessas outras áreas da psicologia jurídica. E isso seria um incentivo se nós tivéssemos esse tipo de oportunidade, né? Mas aí cabe, né, a nós, psicólogos, averiguar as considerações mais adequadas que possam oferecer ao contexto jurídico. Né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A realidade é essa, né? Mas a gente também não pode se submeter a funções que antes não foram previamente estabelecidas, mas a gente sabe que também é o caso de, às vezes, o psicólogo que está ali atribuído para uma determinada área se doar muito mais do que sua função permite, né? Às vezes por uma questão política também, né, de cobrança, de você estar ali, se você não fizer, você, rua, né? Mas o psicólogo ele também tem que se preocupar com isso, né? É uma preocupação nossa, né? É um direito que a gente deve reivindicar, sem dúvidas, né? E aí, justamente a gente já vem aqui para o final para falar dessa questão, né? Seria ótimo se mais concursos existissem nessa área, por exemplo. A gente sabe que a sociedade ela precisa de profissionais, principalmente da psicologia jurídica, que exerçam um papel ético, jurídico, como tem que ser, né? Quando a gente fala sobre psicologia jurídica, a gente está falando de muitas formalidades, de coisas sérias, né, que podem envolver muitas pessoas e os destinos das pessoas, né? Todo o futuro de uma família, por exemplo, ou de um indivíduo que está envolvido num processo. Né? E aí, por fim, a atuação do psicólogo no sistema de justiça deve estar comprometida com o cuidado da pessoa e a sua dignidade. Né? Para isso, é indicado que sejam criados, como eu falei, cargos e vagas em números que sejam adequados, né, para a demanda que a gente tem, né, e para as pessoas que procuram esse tipo de serviço. Né. Bom, finalizando aqui, deixa eu só voltar com a minha carinha aqui, mais de perto. Aí. Eu acho que não travou muito o vídeo, tomara que não, mas o que eu queria dizer para vocês é que... Deixa eu só voltar aqui. O que eu queria dizer para vocês é que continuem acompanhando, né? Eu estou tentando fazer um trabalho aqui de informação,
né? Eu sei que é um canal novo, pouca gente me acompanha, mas assim, eu não estou nem divulgando, cara, porque isso aqui vai servir como uma base de futuros estudos para mim, para eu lembrar de como é que foi toda a minha graduação, de como está sendo esse processo. Que bom que eu estou aproveitando isso, né? E também eu estou monopolizando a minha universidade aqui, fazendo vídeos usando a área aqui o local, né, na sala. Mas assim, como vocês sabem, né, eu tô me especializando na logoterapia e a logoterapia, assim, sensacional, cara. É uma coisa que, para mim, tem mudado muito minha forma de ver, né, todas as coisas, né? E quando o Viktor Frankl fala sobre valores, né, de criação, de atitude, né, foi nisso que eu me encontrei, né, fazendo vídeo, né, mudou muita coisa que eu precisava reavaliar na minha mente, né, e a forma que eu tento, né, de devolver, né, essas questões, tanto para mim como para as pessoas, é gravando os vídeos, né, postando aí, que vocês continuem acompanhando. Eu sei que tem assuntos que às vezes a gente até, vocês devem pensar, né, caramba, quem não é da psicologia? Eu não estou nem entendendo o que ele está falando desse assunto. Mas aqui estou eu, Luiz Henrique, 23 anos, hoje é março de 2026 e estou no 9º período de psicologia, né? Estudo na Unifacis, em Campina Grande, na Paraíba, e espero que no futuro tudo isso se concretize ainda mais na minha vida, na vida de vocês, seus planos se realizam. Mas de uma coisa eu tenho que lembrar, a gente só consegue quando a gente começa algo, né? Quando as coisas ficam só na nossa cabeça aqui, geralmente a gente não põe em ação, mas tudo isso, ó, todas essas gravações, esses vídeos, isso tudo, é um lembrete para mim daquilo que eu planejei, daquilo que eu pensei, mas agi, né? Concretizei, né? Então, espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau.